Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Primeira Hora do Agro, hoje dia 15 de maio de 2023, diretamente dos estúdios da BMC News aqui em São Paulo, depois de uma viagem pelo norte do Mato Grosso, e fazer uma palestra, dar uma olhadinha nas lavouras de milho, de algodão por lá, e olha que as condições estão ótimas, o milho está excelente, produtividade vai vir muito boa lá na região e isso já tem sido refletido nos preços, né? Na sexta-feira, mais um dia de queda para as cotações do cereal aqui na B3, R$ 57,00 a saca de milho aqui no vencimento julho na Bolsa Brasileira. E para os cereais nós temos dois fatores que estão no nosso radar. O primeiro deles foi o relatório divulgado pelo USDA na última sexta-feira, o relatório WASDE. O relatório veio bem em linha com aquilo que nós vínhamos conversando, produção recorde nos Estados Unidos, a produtividade veio aquela divulgada pelo fórum do USDA lá no mês de fevereiro. Para a soja, houve elevação dos estoques de soja também e derrubaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. E o outro fator hoje dia 15, daqui 3 dias encerra-se o acordo do Mar Negro. A Turquia diz que encaminha-se para uma nova renovação, mas a Ucrânia e a Rússia dizem o contrário. Dizem que eles não chegaram a um acordo ainda e não há reuniões previstas para esta semana. Então, ao que tudo indica, vindo dos comunicados da Rússia e da Ucrânia, o acordo não será estendido até o dia 18. Agora dependemos da Turquia e da ONU. Só que a Turquia está numa campanha eleitoral lá. O Erdogan lá foi para o segundo turno, teve mais votos, mas foi para o segundo turno. Ele não venceu o pleito ainda. Então vejam como que está a geopolítica na região, pouco complicada. E para ajudar ainda, esta semana no Japão, encontro do G7, e eles vão discutir novos embargos contra a Rússia, visando agora o setor de energia, pois alguns países europeus ainda seguem comprando petróleo, comprando gás natural dos russos, e os Estados Unidos principalmente querem cortar essa logística aí, porque isso tem ajudado a financiar a guerra. Então eu acredito que a Rússia possa estar esperando o que vai sair da reunião do G7 para ver se renova ou não renova o acordo do Mar Negro, né? Para ela também é interessante que o acordo seja renovado, pois ela faz as suas exportações de trigo, principalmente fertilizantes e outras commodities agrícolas pelo Mar Negro. Então é um jogo de xadrez muito complicado ali na região. Então, temos que acompanhar e ficarmos bem atentos ao que virá de notícias, de comunicados durante esta semana. E hoje também, para quem me acompanha lá no Instagram, viu o post que eu fiz ontem com relação à soja. Então, ontem fez 3 anos que a soja bateu R$ 100 pela primeira vez aqui no Brasil. Foi o vídeo de uma cooperativa aqui do interior do Paraná, e na lousa, né, na pedra, a soja sendo negociada a R$ 100. Era realmente impensável isso alguns anos antes, né? Eu que cheguei a negociar soja por R$ 20, para vocês terem uma ideia, lá em meados dos anos 2000, milho custava R$ 10, R$ 11 a saca, chegamos a R$ 100 em maio de 2020, devido àquela quebra da cadeia de suprimentos causado pelos lockdowns, pelo Covid. E olha que foi uma recuperação de Chicago, porque pouco tempo antes Chicago estava a $8 o bushel para a soja, estava $3,50 para o milho, e quando houve realmente uma interrupção na logística, no fluxo efetivo de commodities, os preços começaram a subir e registraram máximas históricas, né? Os últimos 3 anos foram de máximas ali para todas as commodities agrícolas. A soja chegou a ficar cotada acima de 2012, que foi quando a oleaginosa teve a cotação recorde devido a uma seca gigante lá nos Estados Unidos, uma quebra de quase 60% na produção norte-americana. O milho foi para $8 o bushel. O trigo teve uma influência menor da pandemia, mas a guerra daí fez que o cereal na Bolsa de Chicago, o trigo mole na Bolsa de Chicago,
fosse para 14 dólares o bushel, que é o preço de soja, para se ter uma ideia de quão estranho, distorcido acabou ficando esse mercado. 3 anos após, soja voltou para R$ 100 em algumas praças do Brasil. Após a divulgação do relatório lá de oferta e demanda global, a 1h da tarde, horário de Brasília, lá na região de Cláudia, região de Confresa, Marcelândia, lá no norte do Mato Grosso, as traders já começaram a apresentar cotações de R$ 100 a saca para entrega lá na próxima temporada 23-24. Para essa temporada, R$ 102, R$ 103. Então, o movimento agora já absorveu todos os últimos 3 anos, ali, todos os problemas dos últimos 3 anos e voltou para patamares de 2020. E agora a pergunta que nós fazemos é: qual que vai ser a tocada de preços daqui em diante? Boa notícia, já dá para compartilhar a tela já? A boa notícia é que depois da queda dos preços na última sexta-feira, começando pela soja hoje, as cotações voltaram a subir. Há um suporte muito forte nesse patamar de 14 dólares o bushel para o vencimento julho agora, que passa a ser o primeiro vencimento. Mas você vê que o movimento ele não chega a recuperar a queda da última sexta-feira. Dentro do complexo soja, o farelo caindo 1,16 e subindo 1,16 e o óleo caindo 0,08, basicamente estável no dia. O que o USDA trouxe para a soja? Como esperado, ele trouxe um aumento nos estoques globais. Já era esperado esse aumento, eu já vinha conversando com vocês sobre esta possibilidade. Para essa temporada agora, houve uma redução de 1,61 milhões em relação à temporada anterior ainda. Só que houve uma pequena elevação em relação ao relatório anterior, que estava prevendo 5,72 milhões de toneladas de estoque, ele vai terminar com 5,86. Aumentou um tasquinho ali, um barquinho e meio, vamos colocar assim. Para a próxima temporada, lembram que o USDA colocou uma área de plantio similar à da temporada passada, 87,5 milhões de acres. E uma produtividade muito similar, de 52 bushels por acre. Então, a minha expectativa era do número entre 122 e 123 milhões de toneladas e veio 122,7. É um número muito semelhante à expectativa inicial do ano passado, que também era na faixa de 123 milhões de toneladas. Então, um aumento de quase 6 milhões e meio para essa temporada. Todos os dados do mercado norte-americano de consumo vão ficar maiores, pero as exportações foram reduzidas em 1 milhão de toneladas. Ou seja, os Estados Unidos ele vai produzir mais soja, vai consumir um pouquinho mais de soja, mas vai exportar menos soja. A consequência são estoques 3,4 milhões de toneladas maiores do que essa temporada. Ele vai chegar a 9 milhões 110 mil toneladas. Por que eles podem exportar menos? Olha as exportações do Brasil, como elas estão maiores, mais otimistas com o Brasil, 3,8 milhões. Eu acredito que isso deva ser as discussões, a treta que tem, vamos falar assim, entre Estados Unidos e China. Tive animosidades ali nesta relação já há algum tempo, principalmente envolvendo Taiwan. Então, eu acredito que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já está colocando nesse volume de exportação alguma queda de fluxo para a China. Agora, o Brasil. Aqui vai começar as discussões que nós já conhecemos. A expectativa de produção nossa, 163 milhões de toneladas. 9 milhões a mais do que esse ano que nós estamos aqui, que foi estimado em 154 milhões de toneladas. A lei impossível, o preço caiu, vai desestimular o produtor. Aqui na minha região já ninguém vai plantar soja. Eu converso com muito produtor, né? Como vocês sabem, nós temos uma consultoria em gestão de risco e hoje, infelizmente, nós atendemos clientes no Brasil todo.
Se eu falar que 95% desses produtores estão prevendo uma safra melhor em questão de volume para esse ano, eu não vou estar exagerando. Primeiro porque os 2 últimos anos, eles trouxeram uma expansão de área aqui no Brasil. Tirando aqueles aventureiros que aparecem, que são profissionais de outras áreas e vêm para o agro quando o mercado está em alta, e aí um camarada olha uma saca de soja a R$200 e ele abre uma areazinha pequenininha lá para ele, esse pessoal acaba saindo do mercado agora. Mas muitas áreas que foram abertas por produtores, realmente nos 2 últimos anos, vão estar no segundo giro, no terceiro giro. E para quem não é do agronegócio, quando você faz uma abertura de área, a produtividade daquela área ela é muito baixa, porque você tem que preparar a terra, muitos ali colocam caminhões e caminhões de calcário para poder começar algum preparo, algum manejo adequado para a área. E no segundo e terceiro giro, ou seja, segunda, terceira safra, a produtividade aumenta. Porque você já vai começar a ter uma reserva de nutriente, você já começa a ter uma área já adaptada para receber aquela lavoura. Então, nós, nesse ano de 23, 24, aqui no Brasil, vamos ter muitas áreas com segundo e terceiro giro. E aí você tem uma produtividade melhor. Então, esse número de 163 milhões, nesse momento, faz muito sentido. E tem um outro detalhe importante, principalmente porque eu sei que vai ter produtores aqui do Paraná que tiveram algum probleminha, vão ter algum probleminha no milho de inverno agora, do safrinha, que vai ser colhido daqui a pouquinho. O Rio Grande do Sul teve uma quebra muito grande nessa temporada, novamente devido ao Laninha. Felizmente, o Laninha foi embora, está vindo o El Ninho. E para o sul da América do Sul, especialmente Rio Grande do Sul e Argentina, o El Ninho é um clima melhor, ele traz chuvas. Então, vamos torcer para que o Rio Grande do Sul, principalmente, tenha uma recomposição na sua produção de soja e de milho também, já que vai ter condições climáticas teoricamente melhores. Então, se o restante do Brasil ficar estável na sua produção e o Rio Grande do Sul recompor, já é um número possível de 163 milhões de toneladas. Assim, nossas exportações estão estimadas em 96 milhões e meio de toneladas, um crescimento de quase 4 milhões em relação a essa temporada. E os estoques vão aumentar em 7,6 milhões para 40 milhões de toneladas, contra 33 no ano passado. E a Argentina, que vai ter mais uma vez redução nos estoques iniciais, no estoque final dessa temporada para a próxima, está estimado 48 milhões de toneladas de produção, o que também é possível. Esse ano foi o pior ano de produção na Argentina dos últimos 20 anos, por causa de uma estiagem lá histórica, mas ano que vem, como eu disse, Laninha foi embora, o El Ninho está chegando, segundo o NOAA, mais de 90% de chance do El Ninho começar agora, no final deste mês de maio. Não sabe-se ainda, não existe um consenso com relação à intensidade. De qualquer maneira, a Argentina produz melhor num sistema climático de El Ninho em comparação com o Laninha. Então, a produção da Argentina pode aumentar em 21 milhões de toneladas. Ela voltaria para esse número de produção. E vai produzir? O produtor argentino não está quebrado? Vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro sim, e essa produção é um número muito possível sim. Talvez fique um pouquinho menor, porque para recompor o déficit hídrico, a falta de nutriente do solo, você não recupera numa temporada. Talvez então venha uma produção um pouquinho menor que esses 48 estimado pelo USDA, mas no outro ano ele já tem o solo já adequado para uma produção maior. Mas que há uma boa expectativa de vir uma produção muito maior do que essa que eles estão tendo agora, isso com certeza. Então, se nós juntamos os maiores produtores, se vê que o Paraguai teve manutenção na sua produção, se nós vemos a China também manutenção na sua produção. Então, se nós vemos os maiores exportadores globais, e aqui nós entramos na parte de educação da commodity, e um dos fundamentos são estoques nos países exportadores, esses estoques vão crescer nos 3 principais. Os estoques globais vão crescer em
apenas 22 milhões de toneladas. Então, o estoque final que vai sair de 100 milhões vai para 122 milhões no próximo ano. Aqui sim é uma normalização de estoques. Essa temporada ele termina um pouquinho apertado, mas a ótima expectativa da safra norte-americana que já está sendo plantada, o avanço do plantio está muito bom. Provavelmente o USDA deve divulgar hoje um número próximo de 50%, até um pouquinho acima de 50% do plantio já concluído, pegando uma janela muito boa. Lá para o produtor norte-americano, os estoques devem sim subir. E isso, sem dúvida, é um fator baixista para os preços da oleaginosa. Até lá, o balanço ainda segue relativamente apertado, e ele só não está mais apertado porque o Brasil ainda tem metade da soja para vender. Se nós tivéssemos vendido a soja como os outros anos, lá em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, teria menos soja no mercado, o preço, principalmente aqui no Brasil, não estaria tão pressionado. Mas o atraso na comercialização acabou deixando uma quantidade de soja disponível muito elevada e isso tem afetado os preços. E olha que interessante, foi até um comentário que eu fiz na rede social, como a dinâmica do mercado muda e nós esquecemos da história, né? Já diz um ditado que quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Lá em 2019, quem fez a venda a termo de soja fez o pior negócio possível. Como eu falei, eu também estou nesse bushel, nesse balaio que comercializou antecipado a 60, 70, 80 reais a saca, lá em outubro, novembro, dezembro de 2019, e teve que entregar essa soja a 120 e 130 reais em algumas praças. Então isso ficou aquela dor de corno de você vender o produto barato e entregar um produto mais caro. Para esse tipo de situação existem seguros de alta, hoje há um consenso, não sou o único, há várias pessoas levando esse tipo de estratégia. E nos dois anos seguintes, a venda no à vista, no disponível, acabou ficando mais favorável do que a venda a termo. Porque no disponível em 2021, a saca chegou a R$ 180, R$ 185, e em 2022 chegou a R$ 200, R$ 202, R$ 212 em algumas praças. Então, os 3 últimos anos, vamos colocar assim, trouxe essa mudança de disponível mais favorável. Então, a gente, esse ano, ignoramos os indicadores de mercado e vamos vender no disponível de novo. E aí, a gente se ferrou, porque o disponível derreteu e quem fez a venda a termo fez o melhor negócio que poderia ter feito nessa temporada. Então, em apenas 3 anos, nós saímos de uma venda a termo péssima para uma venda a termo ótima. E pelo que eu conversei com o pessoal que eu andei aí nas regiões, eu acho que eu fui o único que estava dando recomendação de venda para soja lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado para essa temporada. Quase todos os outros estavam falando para você segurar a soja, que o preço ia melhorar, que estava faltando soja no mundo, que era só você comprar um segurinho de baixa na Bolsa de Chicago, que você estava seguro. E a gente viu o que aconteceu, né? Eu sei que há canais ali que fornecem consultorias que nem estão atendendo os clientes agora para tentar justificar essa queda de preços de R$ 60, R$ 70 em algumas praças. Agora, como que ficará para o próximo ano? A estratégia tem que começar a ser desenhada agora. E com relação à soja ainda, saiu a notícia de que a China está ampliando as inspeções dos navios que chegam lá. Isso tem atrasado a desestiva, o desembarque da soja e está elevando os preços do farelo no mercado local. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando nós fazemos essa análise, porque provavelmente com o aumento dos preços do farelo e do óleo, a margem de processamento, crush margin, lá na China pode aumentar. Só que esse aumento, essa melhora da margem, provavelmente vai ser corroída por um custo maior nas inspeções e o atraso nos embarques dessa soja. Isso pode ser a China manipulando o mercado para tentar fazer o preço cair ainda mais?
Eu acredito que não, porque ele não traria um efeito tão grande na derrubada dos preços, já que o fluxo ele está acontecendo. Indo para o trigo hoje está subindo 2,32%. Por que o trigo sobe? Porque a cultura, principalmente a cultura do trigo de inverno, vai ser a pior dos últimos 57 anos. Esse é um fato que também não é novo. Já o Milton, que é analista consultor nosso aqui também, ele tem publicado bastante conteúdo com relação a isso lá nas redes sociais, e que o trigo de inverno vai colher uma das piores lavouras dos últimos 57 anos. Só que o trigo de inverno não é negociado na CBOT, na Chicago Board of Trade, ele é negociado na Bolsa de Kansas. Então, quando eu olho os futuros da Bolsa de Kansas, aqui nós vamos ver o movimento de alta que ele foi feito. Então, em algum momento, essa redução da safra de inverno que vai chegar no mercado agora, a péssima condições das lavouras, ela ia causar esse movimento. Então, os preços cederam um pouquinho, naturalmente, desde as máximas lá em maio desse ano, porque tudo acompanhou devido ao problema com a Ucrânia. Olha como o preço fez uma recomposição aqui em relação à Bolsa de Chicago, que é outro tipo de trigo. Então, as condições ruins do trigo de inverno lá nos Estados Unidos têm puxado os preços lá na Bolsa de Kansas e hoje está levando na carona o trigo na Bolsa de Chicago. Agora, quando eu olho para o milho está estável, mas ele vem dentro de uma derrocada de preços já há algum tempo. Então, olhando os números do USDA de uma maneira bem rápida, veio muito em linha com o que o mercado esperava. Uma produção norte-americana 40 milhões a maior do que o ano passado, 387 milhões. Eu esperava 385, vocês devem lembrar aqui. Então, 2 milhões de toneladas a mais do que a minha própria expectativa. As exportações vão crescer em 6 milhões em comparação com essa temporada, só que o estoque final norte-americano vai crescer 22 milhões de toneladas, o que é um fator altamente baixista. Você já sabe que estoques elevados nos países exportadores é um driver baixista para os preços. Globalmente, os estoques vão crescer 17 milhões de toneladas. Brasil, 129 milhões de produção, totalmente possível, visto o ganho de produtividade, visto a ida embora do Laninha e o El Niño mais favorável no Rio Grande do Sul que vem há 3 anos com quebra próxima a 50%. Então, só o Rio Grande do Sul já seria capaz de aumentar a produção aqui no Brasil. Mesmo com uma elevação nas importações chinesas aqui, em 5 milhões de toneladas para 23 milhões de toneladas, o fator ele continua baixista ainda, o balanço ele continua muito baixista para o cereal lá nos Estados Unidos. Você vê que as cotações de dezembro, que eu imaginava que viriam para baixo de $5 o bushel na sexta-feira, na mínima, ele chegou a tocar $5,03 as cotações, muito, muito próxima. Hoje o movimento, por enquanto, sessão eletrônica lá na Bolsa de Chicago, um movimento de estável um pouquinho mais baixo. Como o dólar a 4,93 foi o fechamento da sexta e nós temos que acompanhar a abertura hoje, o milhozinho aqui na B3, R$ 57,41 para o vencimento julho, que é o nosso safrinha. Vencimento setembro também abaixo de R$ 60,59,90. E também, quem fez a venda a termo do milho de inverno agora fez um ótimo negócio. Em algumas praças ali o preço caiu mais de 50% até esse momento e a pressão continua. Fiz uma palestra lá na cooperativa na sexta-feira e eu fiz uma das perguntas lá, quem que ia colher 110 sacas por hectare, ninguém levantou a mão. E então todo mundo está com uma expectativa de 130, 150 acima, chegando até 180 sacas por hectare, que é uma produtividade excelente, muito acima da média nacional.
Aí você vai para o norte do Mato Grosso do Sul, a situação é a mesma, você vai para Goiás é a mesma, você vai para Minas Gerais é muito parecida. Aí sim, você vem para o Paraná com uma condição um pouquinho mais delicada, quase metade do milho nosso plantado fora do ZARC, fora da janela é ideal, algumas regiões com problemas ainda climáticos tem milho feio, você vai dar uma volta pelas estradas e você vai ver milho feio. Agora nós não podemos pegar uma região específica e achar que aquilo ali está em todo o Brasil, transferir aquela condição ruim para todo o Brasil. E aí nós vemos a situação dos preços no quadro nacional muito boa. E para fechar, café subindo 1%, vocês já sabem, não vou bater em prego batido já sabe a situação, petróleo subindo também e açúcar subindo 0,04%. Então já dá para parar o compartilhamento de tela já. Então, estas foram as notícias do Primeira Hora do Agro de hoje, principalmente focado no último relatório do USDA, que trouxe números baixistas. Agora, vamos acompanhar o clima, porque em 2012, quando houve a maior quebra da história, a condição de Drought Monitor de seca estava melhor do que esse ano. Só que vem El Niño, e El Niño é a condição mais favorável para os Estados Unidos.